E agora, para falar com vocês sobre Clojure e linguagens funcionais, quais são os benefícios desse tipo de linguagem, se você ainda não conhece, acho que vai ser muito interessante. Como a gente consegue fazer uma programação mais segura, com menos condições para bugs, como variáveis globais, evitando problemas como variáveis globais ou efeitos colaterais que sejam indesejados na mutação de dados e informações. Ela, que é apaixonada por tecnologia, já trabalhou com várias tecnologias de ponta e cloud, também faz parte do grupo Cloud Girls, um grupo que tem a missão importante aí de trazer cada vez mais mulheres para a área de tecnologia. Com vocês, seja bem-vinda ao DevCamp, Heloise Carboni. Olá, pessoal. Muito obrigada por essa apresentação incrível aí. Acho que agora nem consigo falar melhor sobre a minha apresentação do que vocês escreveram, mas é um prazer estar aqui hoje com vocês e eu trouxe hoje um assunto que vem fazendo parte da minha vida aí nos últimos 2 anos. Eu sou uma mulher branca, de cabelo comprido e loiro. Eu estou numa sala que tem algumas plantas ao fundo e uma janela com uma cortina de cor clara. Quem sou eu, então? Esse serzinho aqui, esse cachorrinho loirinho na foto, é a minha representação em quase tudo que eu faço hoje em dia. E ele é a minha representação, por exemplo, no GitHub. Eu sou engenheira de software no Nubank, venho atuando aí na área de desenvolvimento já fazem quase 10 anos. Sou formada em sistemas de informação e hoje eu venho atuando bastante na comunidade do Cloud Girls como organizadora e mentora. E a nossa comunidade, ela visa trazer mais mulheres para a área e fazer com que elas se sintam também mais seguras em compartilhar conteúdo de tecnologia entre as pessoas. E entrando um pouco mais no que exatamente é a linguagem funcional e o porquê ela foi criada, esse tema ele vem sendo bastante abordado nos últimos tempos, mas muitas vezes as pessoas não têm exatamente um conhecimento tão grande do para que ele serve ou porque as pessoas escolhem usar ele. E eu acredito que nada melhor do que entender um pouco mais a fundo o que exatamente é esse paradigma funcional, para entender por que você pode escolher utilizar e porque às vezes você pode até usar em conjunto com outros paradigmas. Então, eu gosto de mostrar a comparação entre os nossos grandes grupos de paradigmas que a gente tem hoje, que são os imperativos e os declarativos. Os paradigmas, eles nada mais são do que uma forma de você pensar sobre um problema, então uma forma com a qual você vai tentar solucionar algum problema. Os imperativos, os paradigmas imperativos, eles são os mais comuns nos dias de hoje, é o que a maioria das pessoas acaba utilizando e aprendendo, porque ele é muito utilizado nas universidades, nos cursos, até mesmo pelas empresas, a grande maioria utiliza linguagens que aplicam o paradigma imperativo, e esse paradigma, ele tem uma ideia muito mais instrucional, então, tipo assim, ele tenta colocar a a forma de resolver um problema de forma de to-dos. Então, ele vai te dando uma lista do que você precisa fazer para chegar num resultado. Já o declarativo, ele é um paradigma que vai mais direto ao ponto. Então, assim, não importa muito o que eu vou fazer para chegar no resultado que eu quero. E dentro desses paradigmas, a gente tem vários tipos, né? No imperativo, nós temos muitos. Aqui eu trouxe só 3 de exemplo, que são o procedural, o orientação ao objeto e o paralelo. E já o declarativo, a gente só tem esses 3 que eu trouxe aqui, que é o lógico, o funcional e o banco de dados. E o funcional é o que nós vamos falar um pouco mais aprofundado no dia de hoje. Só para um exemplo, para clarificar realmente o que quer dizer essas diferenças de pensamento de imperativo versus declarativo, imagina uma situação em que você está indo na casa de um amigo e você pergunta para ele qual que é o endereço dele. Ele pode te responder de 2 formas. Se ele te responder numa forma de programação declarativa, ele vai te falar, ó, eu moro na rua XYZ. E tanto faz como é que você vai fazer para chegar lá. Você se vira e chega nesse resultado.
Já se ele for te responder de uma forma de programação imperativa, ele vai falar, você sai da sua casa, você pega a rua Z por 3 quarteirões, aí você vira à direita no McDonald's, anda mais uns 2 quarteirões e a minha casa vai estar na direita. Então, em vez de ele te dizer exatamente aonde ele queria chegar, ele foi te dando os passos para você chegar lá. Claro, tem muitas outras coisas que influenciam esses paradigmas e os paradigmas que estão dentro desses grupos, mas essa é a ideia principal de forma de pensamento com a qual eles trabalham. E dentro disso, né, por que surgem os paradigmas? Os paradigmas geralmente eles surgem para resolver algum problema já existente. E então você às vezes cria um novo paradigma para tentar resolver algo que outro paradigma criou, ou mesmo porque você estava tendo algum outro problema e você queria tentar solucionar. E os imperativos, que são os que são mais utilizados no mercado hoje, eles criam alguns problemas no qual o paradigma funcional acaba conseguindo combater, né? Ele acaba conseguindo resolver. Não necessariamente porque ele foi criado para isso, mas a forma como ele foi estruturada acaba resolvendo esses problemas que os paradigmas imperativos criaram. Alguns dos problemas que eu trouxe aqui hoje dos paradigmas imperativos são, primeiro, testes. Eu acredito que a grande maioria das pessoas que estão assistindo aqui hoje já tiveram algum contato com algum paradigma imperativo, por exemplo, de orientação a objeto, como Java, e já deve ter sentido isso na pele, como é difícil fazer testes, né? Tem uma cobertura confiante, né? Assim que você consegue depender dela, de que você tem todo o seu código testado. Então, assim, nós conseguimos fazer testes unitários? Conseguimos. Mas até onde vai a sua testagem, né? Uma vez que a gente tem muitas variáveis mutáveis no desenvolvimento na hora dos paradigmas imperativos, né? Você declara uma variável x que é igual a 10 em algum momento, e no decorrer do seu programa, ele vai se transformar em 20, depois ele vai virar um erro, você não sabe, você acaba perdendo o controle. E muitas vezes isso para testar é muito difícil, porque uma vez que ela pode se alterar no decorrer do código, você prevê os momentos em que ela está se alterando, acaba sendo um problema. Então, é bem difícil você ter uma confiança grande nos testes quando você fala de paradigmas imperativos. E outro fator bem relacionado a essa fase de teste, né, uma vez que você não conseguiu testar 100% do seu código, muitas vezes, quando um cliente está usando, ele tem um problema que só ele teve, e você não sabe como que aquilo aconteceu. E reproduzir isso, né, para a fase de debugging, também é muito difícil. Então, isso se deve muito a esse fato das variáveis mutáveis, principalmente, mas também porque há muita geração de side effects, né, coisas que estão indo para fora do seu código e que você não consegue controlar para conseguir realmente testar e debugar de forma mais coerente. E esses dois problemas, a linguagem funcional, né, que implementa o paradigma funcional, ele acaba resolvendo, mas muito mais pela forma como ela é criada, pela forma como ela é desenvolvida, do que porque realmente ela foi criada para resolver esses tipos de problema. Então, falando um pouco mais agora da linguagem funcional em si, nós temos muitos conceitos e guidelines que a gente tenta seguir, e nós temos coisas que nós queremos ter na linguagem funcional. Então, assim, isso aqui são coisas que nós tentamos seguir no nosso desenvolvimento e que a gente tenta aplicar em quase todas as fases. Então, assim, imutabilidade. Sempre visamos ter um código que seja imutável. Então, não existe criação de variáveis que são alteradas no decorrer do desenvolvimento e que podem se tornar outra coisa. Então, assim, uma vez que você declarou uma variável, vamos falar dessa forma, você nunca mais vai alterar o valor dela, ela vai ser uma constante. E isso se dá para todas as estruturas de dados que a gente tem. A outra coisa é a gente visa ter funções em primeiro lugar. Então, a gente vai fazendo funções bem pequenininhas e que a gente consegue testar. Então, elas têm que ser funções puras de preferência. O que são funções puras, né? Vamos pensar nas funções matemáticas. Sempre que você der um valor x para uma função matemática, ela vai resultar em um valor y, dependendo do argumento que você passou. E a mesma coisa se dá na forma como a gente trabalha com a linguagem funcional. Então, a gente sempre consegue prever o resultado dado um valor.
E outra coisa, a gente também utiliza muito composição de funções. Então, é totalmente permitido, assim, se você precisa ter um número gigantesco de funções e utilizar funções dentro de funções para resolver algum problema, isso não é uma coisa feia a se fazer, isso é realmente assim, é totalmente aceitável na linguagem funcional. E quando a gente fala de listas, coleções, como que a gente itera sobre elas na linguagem funcional, a gente visa muito mais recursão do que realmente laços de iteração, né, como loopings. E isso se dá principalmente porque a gente trabalha muito com funções lambda, né, que são map, filter, reduce e afins, para o desenvolvimento. E outra coisa, a gente também prefere expressões a statements. Expressões é a mesma ideia das funções puras, então são expressões matemáticas que sempre têm um resultado, principalmente essa é a grande questão das expressões. Então, sempre dado um valor X, eu vou ter um resultado Y. Enquanto que statements, que são bastante utilizados, principalmente nos paradigmas imperativos, são, por exemplo, funções que você declara que elas nada mais são do que instruções, mas no fundo, assim, quando ela termina, ela não retorna nenhum valor. Então, ela só vai gerando um monte de side effects, né? Cria uma conexão no banco de dados, atualiza não sei o quê, faz uma chamada HTTP e assim por diante. Ela vai fazendo um monte de instruções que geram side effects e no final elas não retornam nada. Então, assim, essas são coisas que a gente tenta ter no nosso código de uma linguagem funcional. Mas também nós temos coisas que a gente tenta evitar. E as duas grandes principais são os shared states, que é a ideia de variáveis globais e variáveis mutáveis, na qual você reaproveita elas em funções diferentes e vai modificando. Isso a gente tenta cortar completamente. E também tentamos evitar side effects. Eu falei tanto essa palavra side effects, mas eu não expliquei direito o que ela é, né? Então, vamos entender side effects como tudo aquilo que vai para fora do código. Então, por exemplo, um print na tela é um side effect. Uma conexão no banco de dados para atualizar alguma coisa que você tem no banco de dados é um side effect, porque está indo para fora do seu código. Uma chamada HTTP, uma troca de mensageria, e todas essas coisas assim que são externas ao código são side effects. Então, claro, né? Para ser uma linguagem que as pessoas utilizam, esse tipo de coisa de integração, né? Interação com outros serviços, é necessário. A gente não pode dizer, não, a gente não usa side effects nunca. A gente usa, só que a gente tenta deixar eles o mais concisos possíveis dentro do nosso código. Então, assim, eles não ficam perdidos por todas as funções. A gente tenta centralizar eles num lugar único, no qual a gente consegue fazer algum tipo de teste de integração sobre eles. Porque testes unitários acaba caindo no mesmo problema das linguagens lá que utilizam paradigma imperativo, de que você não consegue prever ao certo, mas a gente consegue tentar fazer um teste de integração que vai tentar cobrir todos os casos possíveis de side effects. E dito tudo isso sobre linguagens funcionais, uma coisa que a gente tem que pensar quando fala sobre linguagem funcional é a forma como você pensa para trabalhar com a linguagem funcional. E a ideia principal dela é a transformação. Então, lembra quando eu comentei que nos paradigmas imperativos você vai lá na instrução, nos paradigmas declarativos ele te dá aonde ele quer chegar e você se vira para chegar nesse resultado? Então, esse fator de chegar no resultado, geralmente a gente acaba aplicando muito transformação para isso. Então, essa é a grande chave para você conseguir fazer um código que seja muito bom em linguagem funcional. Então, transformação é a chave. E Clojure é a linguagem que eu trouxe hoje para falar um pouco mais, e que é uma linguagem funcional e que hoje está sendo bastante utilizada, pelo menos pelo Nubank, e eu sei que algumas outras empresas estão começando a utilizar também. Mas para entender ela, né, e por que ela surgiu depois de tantas linguagens funcionais e por que o Nubank utiliza também, é importante saber um pouquinho da história do Clojure. O Clojure, ele é uma linguagem nova, ele foi lançado em 2007, então ele é bem recente. E ele foi criado pelo Rich Hick, que hoje é um dos funcionários do Nubank. E ele criou o Clojure numa fase, num período sabático da vida dele, em que ele falou, olha, eu quero criar uma linguagem funcional que vai ser utilizada por empresas. E por que isso, né? A linguagem funcional em si, né, se a gente não falar só de Clojure,
ela é bem antiga já, ela é da década de 50, e a gente não vê muitas empresas utilizando. Eu acredito que, assim, poucas pessoas devem saber de empresas que utilizam algum tipo de linguagem funcional, são muito poucas. E isso é principalmente porque a linguagem funcional, ela acabou ficando muito na academia. Então, assim, ela foi linguagens que foram muito utilizadas no meio acadêmico, mas que não tiveram muita aplicação na indústria. E por que isso, né? Se você pega que ela foi criada na década de 50, isso se dá mais ou menos na mesma década que surgiu o paradigma de orientação a objeto, por exemplo, ao qual o Java implementa, né? E o Java hoje é a linguagem que tem maior utilização por empresas. E isso se deu principalmente porque, como a linguagem funcional surgiu na academia já, era muito preciso que os estudiosos soubessem como utilizar ela. E as empresas acabavam ficando um pouco receosas, porque, assim, na orientação a objeto, você tem já toda uma... Oi, gente, desculpa, é aquilo, né? Trabalhar de casa, você não pode depender muito da internet. Ela resolve parar de vez em quando. Bom, voltando à história do Clojure, se eu repetir alguma coisa é porque eu realmente esqueci de onde eu estava, mas acho que eu estava contando do porquê as empresas escolhem uma linguagem mais do paradigma imperativo do que funcional. Mas a ideia principal é que você já tem bastantes pessoas que têm o conhecimento de linguagens imperativas e você já tem toda uma infraestrutura preparada para colocar esses serviços, né, que são criados nessas linguagens no ar. E quando você acaba indo para uma linguagem funcional, você não tem isso criado assim de mão dada para você, né, de graça, assim. Você precisa arrumar alguém que tem conhecimento na área que vai conseguir lá criar toda a infraestrutura e subir uma linguagem funcional para o ar. Então, assim, é custoso para a empresa e é um risco. Então, é muito mais fácil elas acabarem optando utilizar uma linguagem já de um paradigma imperativo como o Java, por exemplo, que já tem tudo isso no mercado e vai ser muito fácil de utilizar. Então, qual foi a grande sacada da criação do Clojure? Então, o Rich queria ter uma linguagem funcional para empresas, né, que empresas utilizassem. Então, ele fez o Clojure ser construído em cima da JVM, que é a Java Virtual Machine. Então, isso já dava esse acesso à infraestrutura de graça para as empresas, porque já está preparado. E fora isso, tem toda uma interoperabilidade com Java. Então, você consegue utilizar as bibliotecas, os frameworks e tudo já que uma linguagem Java utiliza. E até mesmo fazer serviços que se conversem nas duas linguagens. E, fora isso, ela é uma linguagem open source e ela é construída sobre o dialeto Lisp. O Lisp foi a primeira linguagem funcional criada lá na década de 50. Ele foi criado também no meio acadêmico para resolver problemas de listas. Então, ele precisava processar muitas listas. Então, por aí que surgiu esse nome Lisp. E tem bastantes linguagens funcionais que implementam esse dialeto. A gente vai falar um pouquinho mais dele adiante. Então, como que o Nubank utiliza Clojure hoje em dia, né? Hoje, a maioria dos nossos microserviços são em Clojures, eu coloquei mais ou menos 90%, mas eu não tenho exatamente esse valor, mas deve ser bem próximo disso. E a gente utiliza a arquitetura hexagonal em cima do Clojure, né, para organizar as nossas classes, as nossas estruturas, né, de namespace. E essa arquitetura hexagonal, ela é também conhecida como portas e adaptadores, e ele tem essa ideia de que ele separa tudo que é do meio externo, ele adapta e trata de uma forma interna dentro do serviço. E o Nubank acabou colocando um pedacinho a mais nessa arquitetura hexagonal, que é separando a lógica de negócios da parte de side effects. Eu vou descrever um pouco mais sobre isso nos próximos slides. A gente também utiliza Continuous Delivery. Então, uma vez que você modificou alguma coisa num serviço ou criou alguma feature nova, passa por toda uma fase de testes, né? Tem que ter os testes lá feitos e tudo. Um engenheiro avalia e depois disso já vai direto para a produção. Então, toda essa estrutura já está feita utilizando Clojure e a gente utiliza isso assim no nosso dia a dia. E descrevendo um pouco mais a arquitetura hexagonal, ela é bastante interessante, assim. Então, ela tem essa ideia de portas e adaptadores.
Então, assim, ela tenta separar exatamente as mensagens que estão no meio externo, né, que estão para fora do nosso microserviço, do que é tratado dentro do microserviço. Então, ele adapta essas mensagens externas para algum modelo interno e trabalha dentro dele fazendo orquestração do que precisa acontecer e tendo a lógica de negócios. Então, um microserviço em Clojure, ele está estruturado dessa forma com a arquitetura hexagonal. E para deixar um pouquinho mais claro, eu coloquei aqui esse monte de folders, mas o que exatamente elas representam? Então, assim, a gente está vendo esse desenho da arquitetura hexagonal, que é esse hexágono com as pontinhas, essa parte azul, que são as portas, né, de entrada, então elas são conexões com bancos de dados, né, mensageria, que é a fase de consumo e produção de mensagens, chamadas HTTP para outros microserviços, e também a gente tem os services, que são os nossos endpoints desse microserviço, aos quais os outros microserviços podem utilizar. A única diferença do azul claro e azul escuro nesse desenho é só que pode ser tanto mensagens que estão chegando no nosso microserviço como saindo, então é só essa ideia de in and out. Essas mensagens, elas vêm com alguma estrutura de dados, e nesse caso, a gente tem duas folders que a gente utiliza para separar elas, que são os esquematas e os modelos. A diferenciação é, os esquematas são tudo que está indo para o meio externo, então são as mensagens que a gente trafega para fora do microserviço. E os modelos é o que o nosso microserviço conhece, então é o modelo que eu sei trabalhar. Então, ou seja, se alguma coisa do meio externo for modificada, o meu core não vai sofrer, porque a gente já tem essa separação exatamente para esse tipo de problema. E devido a isso que a gente tem os adaptadores, que são essa partezinha vermelha e salmão do desenho, que então eles convertem as estruturas de dados do meio interno para o meio externo, que são do esquemata para o modelo e vice-versa, dependendo do sentido que está indo as mensagens. A parte amarela são os controladores, que na arquitetura hexagonal propriamente dita, iria até aí. Então, ele seria o core da aplicação. Então, é todo o controle do que vai acontecer, contendo lógica de negócios e tudo. Na estrutura do Nubank, a gente acaba fazendo um pouco diferente. Então, a gente tem esse controlador, mas esse controlador ele acaba sendo mais responsável pelos trâmites de side effects, que eu mencionei bastante, então ele fica bem centralizado nessa parte. Então, ele vê o que vai precisar atualizar no banco de dados, vê quem ele vai precisar chamar de HTTP, vê se vai precisar produzir mensagem, e assim por diante. E aí a gente tem um núcleozinho maior, que é essa partezinha roxa, que aí sim são as lógicas de negócio puras, e que são funções que a gente tem a certeza de que, dado um valor X, ela vai retornar Y, porque ela não gera side effects e nem nenhuma outra coisa. Então, essa é a forma como a gente trabalha nos nossos microserviços em Clojure, utilizando essa arquitetura. O dialeto Lisp, como eu mencionei anteriormente, que é implementado pelo Clojure e por algumas outras linguagens, ele tem essa representação de parênteses. Então, dizer que uma linguagem utiliza dialeto Lisp é simplesmente dizer que ela é composta por parênteses, e tudo é baseado em parênteses. Então, são parênteses dentro de parênteses dentro de parênteses. Até trouxe essa chartzinha aqui, que ela é engraçadinha, que tem esses dois bonequinhos, e um vem cheio de parênteses e fala, esses aqui são os parênteses do seu pai, eles são armas poderosas para uma era mais civilizada. E realmente, assim, pode ser assustador quando você olha, mas bem que é uma invocação, então você pode entender ele como uma chamada de função. E o primeiro argumento sempre vai ser a função ao qual nós vamos aplicar os argumentos subsequentes. Então, essa nome de função pode ser um símbolo, uma string, que é uma declaração de alguma outra função, como algumas outras coisas. E os argumentos subsequentes a esse primeiro argumento são os argumentos que serão aplicados ao nome da função. Então, pode ser números, string, listras, outras funções e assim por diante. Eu trouxe alguns exemplos dessa implementação, e o primeiro deles é esse de soma. Então, eu tenho os meus parênteses, tenho um símbolo de soma como primeiro argumento, e tenho o número 1 e 2 como os subsequentes. Então, o que está acontecendo nesse exemplo? Eu estou aplicando a soma do elemento 1 mais o 2, que deu o 3.
Nesse outro exemplo, é uma composição de funções. Então, eu tenho novamente um símbolo de soma, que vai ser aplicado nos meus dois argumentos sequentes, que são duas funções. Então, elas vão primeiro executar essas funções internas, para depois a externa. Então, ele vai primeiro fazer uma subtração, que é o meu primeiro argumento, do 2 menos o 1, e fazer uma soma do 1 mais 1, e também vai resultar em 3. Aqui, eu tenho outro estilo de chamada. Nesse caso, é uma declaração de função. Mas se você olhar, você lê ele exatamente da mesma forma. Então, você vai ter o dfn, que é a função que você está declarando, né? É a aplicação que você quer fazer acontecer. O over 21 é o primeiro argumento e vai ser o nome da função que eu quero. E ele vai receber um argumento age e vai fazer uma comparação se esse age que eu recebi é maior ou igual a 21. No Clojure, você não precisa dar return em funções, então tudo que é o último elemento da sua declaração vai ser retornado na função, então nesse caso ele vai retornar um booleano. E a representação, vocês podem ver que tem uma interrogação no nome da função. Ela quer dizer exatamente que essa função retorna um booleano. Mas a gente tem também uma outra utilização que é com exclamação. E quando vocês verem algo escrito com uma exclamação no final, quer dizer que a função retorna side effects, que gera side effects, né? Retorna não, gera side effects. E eu trouxe mais uma última função aqui, que só para mostrar a utilização da que foi declarada. Então, aqui eu estou declarando mais uma função, que é o filter people over 21, que recebe uma lista de pessoas e aplica um filtro sobre essa lista com a função que eu tinha declarado de over 21. Então, para validar todas as pessoas que têm mais do que 21 anos. E essa é a estrutura de sempre, e a estrutura de dados do Clojure, assim como eu mencionei de linguagens funcionais em geral, ela é imutável, ela é tipada, então ela é parecida com Java, ela tem todos os tipos possíveis, string, número, listas, coleções, assim, e afins. Ele tem tipagem dinâmica, então ele só valida tipos na hora de execução, na hora de compilação ele ignora. E ele é uma linguagem homoiconic. Eu nem sei se essa palavra tem tradução, eu tentei encontrar, mas eu não achei nada muito confiável, então eu deixei no modo inglês mesmo. Mas o que quer dizer que a linguagem tem homoiconicidade, né? Quer dizer que todo código que você escreve é tratado como dado. Na hora que eu mencionei da estrutura dos parênteses, eu falei que os parênteses eram listas ou invocação, certo? Então, todo o código é uma composição de listas. Então, todo o código pode ser entendido como um dado. E essa facilidade, né, acaba dando muita abertura para macros. Macros é uma ideia de modificar e estender o código conforme as suas necessidades, né? E em outras linguagens, isso acaba sendo um tema que é muito mais utilizado por quem está muito mais aprofundado na linguagem, né? Tem muito mais proficiência do que logo de cara. E no Clojure, isso já vem desde o princípio. Então, desde o dia 1, você já começa a usar macros, porque é algo comum da linguagem funcional que tem essa ideia de homogeneidade, né? Que o dado é tratado, que o código todo é tratado como dado. E o Clojure mesmo já dá alguns exemplos disso, que ele já dá algumas funções. Por exemplo, a gente tem uma condicional que é o when, que nada mais é que o if com um do. Então, se isso acontecer, quando isso acontecer, eu vou fazer x. E isso você já tem para usar de forma normal, mas você também pode criar macros conforme a sua necessidade. O Nubank mesmo tem algumas bibliotecas já disponíveis para uso, como o Stateflow, que é para auxiliar nos testes, e a gente tem macros, por exemplo, como o Flow, que auxilia na criação de um flow de teste. E então isso é bem comum, a gente utiliza bastante, não somente no Nubank, como em todas as utilizações de Clojure do mercado, e ele é bastante interessante por esse fato. E o Clojure, se eu pudesse dizer, falar as coisas boas do Clojure, eu diria que, antes de mais nada, ele tem uma curva de aprendizado muito acelerado. Então, isso é bem positivo. Você consegue pegar um desenvolvedor e colocar ele para programar em Clojure com uma velocidade assim, muito rápida mesmo. E isso se dá principalmente porque a gramática é simples. E pode parecer estranho de começo quando você vê esse monte de parênteses juntos, mas no final ela acaba sendo sempre a mesma coisa, então você não tem muita divergência, assim, nossa, preciso me aprofundar, saber como que funciona cada coisa. Não, se você entender como funciona, é muito fácil de pegar.
E a comunidade e a documentação de Clojure, elas são muito completas e positivas, assim, você consegue encontrar tudo o que você precisa. A gente não tem um Stack Overflow muito poderoso ainda nos dias de hoje, principalmente pelo fato de que não tem tanta utilização aí no mercado ainda. Mas se você perguntar na comunidade qualquer coisa, as pessoas são muito atenciosas e respondem. E a documentação é realmente muito completa, assim, ela não é uma documentação difícil de ler. Você consegue utilizar ela porque ela tem muitos exemplos e modelos práticos de como fazer. E se eu tivesse que dar um pontapé inicial, assim, por onde eu começo a aprender Clojure? Eu diria que esse livro, Clojure for the Brave and True, é um livro bastante interessante, ele é muito didático, ele vai contando, assim, no formato de história, como utilizar o Clojure e essa ideia de funcional toda por trás. Então, ele é um excelente ponto de partida. E queria dizer para todos vocês fazerem o Clojure estar sempre a seu favor e a programação funcional na vida de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu peço mais uma vez desculpas pela minha falha aqui na internet, mas gostei muito de estar aqui hoje e agradeço muito. Se quiserem se conectar comigo no LinkedIn, estou lá como Heloísa Carboni e agora eu queria abrir para perguntas. Obrigada, gente. Muito obrigado, Heloísa. Primeiro, desculpa te chamei de Heloíse, mas é Heloísa. Muito obrigado pela palestra. Imagina. Foi muito legal, acho que foi bem... Deu para ter uma noção bem legal do que é uma linguagem funcional, né? E de como você pode começar nesse mundo e ter algumas visões assim de que tipo de problemas elas resolvem, como elas podem deixar a nossa vida mais fácil. E a gente tem algumas perguntas agora do pessoal que estava assistindo sua palestra. Tem pergunta da plateia virtual, Oliver? Da plateia virtual, tá, temos sim. Aí é o Paulo, chama o Paulo mesmo para fazer uma pergunta lá. Fala aí, Paulo. Pergunta aí. Não está saindo o som do Paulo. Tá mudo, Paulo? Tá saindo agora? Sim, Yeah. Pode falar. Então, eu queria saber sobre a performance da linguagem funcional em relação a orientado a objeto, por exemplo, e se a gente tem muita perda de performance ou tem algum tipo de ganho, certo? Outro paradigma imperativo, no caso, né? Pelo que você falou lá, a linguagem funcional do Clojure, ela tem checagem de tipo em runtime, né? A gente tem algum tipo de perca de performance nisso? A gente não... Estão me ouvindo já? Sim, pode falar. A gente não tem uma perda de performance significativa, então ela é bem assim, se você comparar, é bem equivalente, não acaba machucando. Tanto que a gente utiliza realmente para quase todos os nossos microserviços Clojure e nunca foi uma ideia mudar para uma linguagem que aplicasse o paradigma imperativo. E hoje, assim, no Nubank eu posso dizer que a gente trabalha com muitas requisições por minuto e todos os afins, e a gente não tem problemas de performance significativos que façam a gente querer mudar de uma linguagem funcional para uma linguagem com algum outro paradigma imperativo. Então, assim, não temos perda de qualidade assim, significativa. Pode fazer. Bom, beleza. Eu também gostaria de... você já falou que a curva de aprendizado é bastante acelerada. Uma vez, talvez, que caiu a ficha, né? Você imaginar que consegue avançar mais rápido nas coisas. Isso é bom, né? Porque mantém a gente motivada. Isso que tem um pouco a ver com essa pergunta de a velocidade de desenvolvimento nas coisas. É declarativa. Eu já fiz uns passinhos nessa também. Eu me lembro que se trabalha bastante com REPL. Então, você tem tipo um editor à parte que eu usava para fazer umas coisas do Randa. Eu não sei se é um pouco errado de comparar, mas é uma coisa que, tipo assim, me deixa um pouco receoso. Aí eu voltei um pouco na minha zona de conforto, falar, não, beleza, eu vou voltar o que eu manjo mais. Como é que você sentiu isso, principalmente quando você começou? Você fala um pouco da sua experiência nessa. Eu tive que aprender o Clojure basicamente para entrar no meu... Tá mudo. Heloísa tá sem som, Heloísa. Não sei se é aí. Aqui está desmutado. Voltou, gente? Alô? Voltou? Tá, voltou sim, pode falar, Heloísa. Voltou? Desculpa, perdão.
Então, eu tive a minha primeira experiência com Clojure e linguagens funcionais foi para o processo seletivo do Nubank. Na época que eu prestei, ainda precisava realizar o teste em linguagem funcional, e até a época eu só programava basicamente em linguagens imperativas no geral, né? Eu utilizava bastante Java antes. Então, eu aprendi para fazer o teste. Então, eu tive 2 semanas para aprender Clojure, basicamente, assim, pelo menos os básicos, e fazer um serviço um microserviço com endpoints que funcionava. E assim, eu pude ver, já que com o desenvolvimento que eu fiz naquela época, foi fácil fazer, mas esse, assim, foi a minha experiência de eu programando. Depois, quando eu entrei para o Nubank, foi mudando um pouco, a gente começou a pegar pessoas que não sabiam Clojure, né, ou nenhuma linguagem funcional, e ensinar dentro de casa, e a gente fazia como se fosse mobs, né, programação em conjunto, e isso acelerava muito o processo de aprendizado deles. E assim, em uma semana, o pessoal já estava conseguindo pegar umas taskzinhas pequenas e implementando, sendo que antes disso eles nunca tiveram contato com a linguagem. Então, dessa forma, eu posso dizer assim, que é bem fácil. O Oliver até mencionou da parte do REPL. Realmente, tem essa parte do REPL, mas, em geral, a gente usa o REPL ao nosso favor. Então, quando a gente está com dúvida que alguma coisa não funciona, a gente vai lá, testa, com dados X lá que a gente cria, e a gente usa o REPL para auxiliar no nosso desenvolvimento e testável. Funcionou, então agora a gente vai lá e coloca no microserviço para trabalhar com os dados reais. Acho que é isso. Legal, Luísa. Você mencionou aí uma pergunta que eu ia fazer, mas você falou um pouco sobre isso, que é com relação a ter essa formação de profissionais no Nubank, né? Que vocês contratam as pessoas. Eu queria entender um pouco mais a fundo, porque eu acredito que no mercado já está difícil a gente achar profissionais de tecnologias que são mais usadas, né, mais conhecidas. Como que é para vocês aí trazer pessoas para os times? Vocês formam todo mundo aí? Como que funciona essa parte aí, com um pouco mais de detalhes? Sim, já faz mais de 1 ano e meio, mais ou menos, a gente não cobra mais que a pessoa saiba linguagem funcional para entrar no Nubank, então ela pode fazer os testes com qualquer linguagem, pode ser Java, JavaScript, Python, o que ela preferir, na verdade. A gente já recebeu até teste em COBOL, mas então, a gente faz todo um onboarding. Então, agora, assim, tem 1 mês que a gente deixa eles fazendo, assim, cursos, interação com os engenheiros já. Então, a gente faz bastante sessões de programação em conjunto com algum engenheiro já do Nubank, em que a gente leva tasks reais e eles executam com a gente. Então, já vai pegando essa ideia aí de como trabalhar com Clojure, mas toda a formação agora é interna. Então, assim, fica 1 mês, mais ou menos, em um onboarding que eles não estão em um time específico, e depois disso já vão para os times e a gente vai fazendo onboarding dentro do time mesmo. Aí a pessoa já tá, geralmente já consegue pegar pequenas tasks, mas quando não consegue também a gente tenta fazer bastante pair programming. Isso é bastante comum na nossa cultura, então a gente programa bastante junto para realmente, assim, ajudar no crescimento e evolução. Muito legal, Heloísa. Vou agradecer, o nosso tempo aqui para a conversa acabou. Vou agradecer mais uma vez sua presença, foi muito inspiradora a sua palestra. Valeu. Obrigada, Isso gente. aí.